Você já parou para pensar quando foi a última vez que você marcou de encontrar um amigo e a reunião realmente aconteceu? Não foi desmarcada, não foi adiada, não virou a gente precisa se ver logo e nunca teve uma data marcada. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo esses dias e fiquei chocado com a resposta. Já tinha se passado meses, vários meses, e eu nem tinha percebido. E sabe o que é o mais estranho? Eu nem fiquei tão mal assim. E isso que acaba me preocupando ainda mais. E se você tem mais de 40 anos, ou tá quase chegando lá, que nem eu, esse vídeo é exatamente pra você. Porque existe uma coisa nessa idade sobre amizades que honestamente eu não vi ninguém falando sobre esse assunto. E eu quero tentar trazer sobre isso aqui hoje de uma maneira bem leve, bem descontraída, até deitado aqui na cama nesse bate-papo com vocês. Porque assim, se você tá aqui nesse vídeo e tem entre 20 a 25 anos, você sabe que a capital social é tudo. Quanto mais você conhece pessoas, eu mesmo com meus 20 anos tinha a minha agenda sempre lotada, vários grupos diferentes, grupos do colégio, grupo do teatro, grupo do trabalho, sempre tinha alguém para ligar, alguém para conversar, alguém para mandar mensagem no WhatsApp, no MSN na época, quem sabe até o ICQ. Solidão, pra mim, era coisa de gente sem graça. Mas se tem uma coisa que você não aprende na escola, é que manter relações tem um custo alto. O custo emocional, o custo de tempo, custo de energia. E aos 20 anos, você tem tudo isso sobrando. Já perto dos 40... todos esses recursos e esses custos ficam escassos. E, obviamente, muito mais valiosos também. E é sério, tem até uma pesquisa em Oxford que diz que a gente consegue manter até 150 relações ativas. E eu não falo relações sexuais, falo relações de amizades. Mas, se for se tratar com mais profundidade, falar daquelas conexões de verdade, dessas 150, apenas 5 pessoas com que você pode contar. E acredite ou não, aos 40 anos esse número pode ser até menor. E da pergunta que eu estava me fazendo, eu cheguei a me perguntar, dessas pessoas hoje em dia que eu chamo de amigos, quantas de fato me conhecem de verdade hoje em dia? E eu não falo o eu das redes sociais, tanto que hoje em dia eu quase nem posto mais Instagram, Facebook também. Eu falo dos que me conhecem, o eu das 3 da manhã. Aquele eu da manhã, quando acorda de madrugada, mal, se sentindo a pior pessoa do mundo. Quem realmente me conhece? Se pergunte quem realmente te conhece nas piores horas. E olha, eu vou ser bem sincero aqui com vocês sobre algo que às vezes até é difícil de admitir. Algumas amizades eu mesmo deixei morrer de propósito. Não de uma forma cruel, mas conscientemente. E acredite, por muito tempo eu até me senti culpado por isso. Tem aqueles amigos que toda vez que você sai, você volta pior do que entrou. Tem aqueles amigos que só aparecem quando precisam de algo. Tem aquele grupo que puxa você para tentar trazer aquela versão que nem existe mais dentro de você. Manter essas relações por obrigação ou por culpa não é lealdade. Eu diria que é a automutilação emocional. Tem uma frase que diz exatamente sobre isso, que é: um jardineiro não deixa uma planta doente matar as outras por pena. Ele poda. E a poda não é abandono. É o cuidado com o jardim inteiro, incluindo você. Acredite, eu tive amizades com mais de 15 anos de duração que simplesmente foi morrendo aos poucos. E não porque eu tenha brigado com meus amigos. Simplesmente foi ficando mais difícil de se encontrar, mais raro. E quando eu parei de forçar, parei de ser o único que tenta mandar mensagem, que tenta chamar para sair, que tenta chamar para até ir no próprio aniversário, o único que propunha encontros, eu só recebia o silêncio, ou não posso, ou um talvez, ou não dá, eu já tenho outro compromisso. E acredite, isso acaba, de certo modo, doendo. Mas, por outro lado, me libertou de um peso que eu carregava e nem sabia. Então, o que ninguém te conta sobre a poda depois dos 40 anos é que ela pode ser um dos gestos de maior maturidade emocional que existe. Isso não é frieza, é clareza. Mas eu não tô aqui querendo dizer para você desistir de todas as pessoas. Muito pelo contrário, esse vídeo não é sobre isso. É sobre investir nas que valem a pena. Isso exige intencionalidade, uma palavra feia, mas essencial. Primeiro,
pare de esperar que os outros façam algo por você. Quando você percebe que uma amizade é rara, você vai atrás. Sério, manda mensagem sem motivo. Liga só pra saber como está. Proponha uma data específica, não só a gente marca qualquer hora. Coloca na tua agenda como se fosse uma reunião importante de trabalho. Porque acredite, é tão importante quanto. E acredite ou não, as amizades adultas, elas vivem de presença de qualidade e não de quantidade. Um almoço de 2 horas, onde você realmente está presente, vale mais do que 10 encontros automáticos. E por último, e esse foi um dos mais difíceis para eu absorver, aprenda a ser vulnerável. A nossa geração foi criada para ser forte, para não precisar de ninguém. Mas a amizade profunda só existe onde tem vulnerabilidade. E se você mostra só a versão editada de você mesmo, você só vai ter amigos do Instagram, não amigos de verdade. E mais um ponto que eu lembrei aqui é: esteja aberto para novas amizades. Isso até parece óbvio, mas aos 40 anos, tem gente que cria uma armadura. Já tenho meus amigos, mas acredite, amizades surgem de lugares às vezes inesperados. No trabalho, num hobby, num curso que você está fazendo presencial, às vezes até dentro do Uber. E uma amizade nova sendo construída com quem você é hoje pode ser tão mais profunda quanto as antigas. E para concluir aqui com vocês, eu falei no início desse vídeo que fazia meses, até anos, eu não vejo meus amigos, e que isso até nem me deixava tão mal assim, e eu vou dizer o porquê. A resposta que eu encontrei foi: eu aprendi a diferença entre solidão e solitude. A solidão é uma falta dolorosa, já a solitude é uma escolha consciente de estar consigo mesmo. E acredite, aos 40 anos, às vezes estar sozinho é um presente, não uma punição. E o que muda aos 40 anos não é que você se torna uma pessoa antissocial. A verdade é que você, às vezes, para de fingir quem você não é. Para de manter relações com medo de ficar sozinho. E quando você para de ter medo da solidão, você para de querer preencher com qualquer companhia só para evitar a solidão. Então, se você chegou até aqui e reconheceu algo que você está sentindo também, saiba que você não está sozinho. E que você também não está nada errado sobre isso. Não é que você está se tornando uma pessoa difícil. Você está amadurecendo. E sim, amadurecer tem um custo. Mas esse custo traz uma paz que vale cada afastamento necessário. Mas então, me conta nos comentários se você também sente que suas amizades mudaram chegando aos 40 anos. E como você lidou com isso? Eu quero realmente ler muito o que vocês têm a dizer. E se você não conhece esse canal, eu sou o Cris, nem todo mundo me odeia. Se inscreve para dar aquela força e a gente chegar a nossos 300 inscritos. Até o próximo vídeo. Fui!